Saíram as questões, então, da prova anual dos residentes e, como de costume, eu vou fazer a minha análise aqui das questões, então. Vamos começar aqui compartilhando a tela. Vamos para a primeira questão, então. Em relação aos cistos renais, assinale a alternativa correta. Cistos peripiélicos possuem origem linfática, são extraparenquimatosos e, em geral, múltiplos, pequenos e confluentes. Bom, a gente já começa aqui com uma alternativa correta, né? Os cistos peripiélicos são aqueles que ficam no seio renal, portanto, eles são extraparenquimatosos, né? Eles têm aquela grande quantidade de cistinhos pequenos, às vezes com formatos estranhos, né? E esses cistos, eles ficam localizados ali, então, entre os cálices no seio renal. É diferente do cisto parapiélico, que é um cisto geralmente único, que sempre mantém contato com a cortical, mas que ele está também para o seio renal e também diferente dos cistos parenquimatosos, que são aqueles cistos que estão no córtex do rim, né? Então, esses, nós temos três tipos de cistos: cistos corticais, os cistos parapiélicos, que estão no seio, mas em contato com o córtex, geralmente único, e nós temos os peripiélicos, que são múltiplos cistos, e eles estão, então, distribuídos ali pelo seio renal. Então, essa alternativa A já está correta. Próxima questão. Em relação à avaliação da pielonefrite aguda por métodos de imagem, assinale a alternativa correta. Bom, aqui tem uma série de questões que se referem a outros métodos que não o ultrassom. Vamos dar uma lida aqui então. Letra A. A urografia excretora é o exame de escolha para avaliação, pois permite identificar o aumento renal e o nefrograma estriado. Então, na verdade, não, né? A urografia não é o exame de escolha, ela tem muito pouca alteração relacionada à pielonefrite. Tomografia, na tomografia computadorizada, são observadas áreas em cunha com hiporrealce que se estendem da papila até a cápsula renal. Então, aparentemente, está correta essa alternativa aqui, né? Letra C. Os abscessos são complicações possíveis da pielonefrite aguda e não possuem associação com a presença de cálculos urinários. Então, aparentemente, não é essa. Aparentemente é a letra B aqui é correta, mas vamos ver o que fala de ultrassom aqui. A ultrassonografia demonstra alterações como aumento renal ou alterações na ecogenicidade do parênquima na grande maioria dos casos. E aqui que vem o que aparece no ultrassom, né? Na maioria dos casos de pielonefrite, o ultrassom ele é normal, né? Ele não tem qualquer alteração. Quando ele tem uma alteração, então o principal que a gente vai notar vai ser áreas de silêncio vascular ao Doppler, né? Então vai ser uma área onde a gente liga o Doppler e não vai ter aquele fluxo, vai ter fluxo em todo o resto e naquele foquinho exato não vai ter fluxo, né? Então silêncio vascular ao Doppler é um dos achados, mas não acontece na maioria dos casos. Em casos mais avançados, nós podemos identificar coleções, abscessos, né? Mas aí são casos mais raros, né, não tão frequentes. Então, aqui a resposta que me parece mais correta seria a letra B, né? Aqui nós temos uma imagem, né, de um fígado, ó. Então, num fígado, e nós observamos uma hiperecogenicidade de formato mais ou menos triangular, aqui na região pré-portal, né? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o sinal do cordão triangular, né? É um sinal muito relacionado à atresia de vias biliares, né? Uma patologia da infância. Vamos ler as alternativas então aqui. Letra A. A estrutura assinalada representa a vesícula biliar fantasma. Não, então não, né? O que está assinalado é exatamente esse cordão triangular aí. O achado tem alta sensibilidade para o diagnóstico de atresia biliar. Então não é uma alta sensibilidade aqui. Não tenho certeza. Vamos para a letra C. Estrutura assinalada representa fibrose ao longo do trajeto do ducto hepático comum. Então é isso aí que acontece, né? Na atresia de vias biliares, nós temos fibrose relacionada às vias biliares, né? Letra D. Metade dos casos de atresia biliar apresentam outras alterações, como poliesplenia e cardiopatia congênita. Então, não, né? Não está correta. E a ultrassonografia é
suficiente para distinguir a atresia de via biliar de hepatite neonatal. Às vezes esse diagnóstico é bem difícil, né, então, eventualmente vai ser necessário outros métodos aqui para esse diagnóstico. Então a mais correta aqui fica sendo a letra C, né, que fala em exatamente o que representa aquele sinal do cordão triangular, que é a fibrose ao longo do trajeto do ducto hepático comum. Próxima questão. Recém-nascido com idade gestacional de 32 semanas e antecedente. Recém-nascido com idade gestacional de 32 semanas e antecedente de corioamnionite. É submetido a ultrassom transfontanelar, 4 dias de vida. A varredura através da fontanela anterior evidenciou hiperecogenicidade difusa da substância branca periventricular, menor do que a observada nos plexos coroides e de contorno poucos definidos, né? Acerca do caso é possível afirmar. Bom, primeiro, o que que é uma hiperecogenicidade periventricular, né? O que que a gente tem que valorizar quando a gente tem a hiperecogenicidade periventricular é quando ela é mais ecogênica do que o plexo coroide, e mesmo assim pode ser apenas um achado transitório, então a gente não pode cravar um diagnóstico no primeiro momento que a gente faz. Se a gente identifica uma hiperecogenicidade periventricular, a gente deve fazer um controle em uma semana, porque existe o flaring, né, que é uma espécie de aumento transitório que acontece às vezes nos recém-nascidos prematuros, e aí isso é transitório caso ele regrida ali na primeira semana de vida. Caso isso aí persista, aí pode ser que nós estejamos então diante de uma leucomalácia periventricular, tá? Então essa é o background aqui dessa patologia, né? Então vamos ler as alternativas aqui e ele está pedindo a correta, né. Então, a varredura através da fontanela posterior não fornece informações adicionais. E está errada, né, a fontanela posterior ela é bem mais próxima dessa região, na qual a gente tem ali, então, o plexo coroide, e ela pode sim trazer informações adicionais. Descarta-se a hipótese de evento isquêmico. Não é necessário controle com novo estudo transfontanelar. Será que está descartado? Não sei, vamos ver a próxima alternativa, se tem alguma que possa estar melhor. Trata-se de uma leucomalácia periventricular grau 1. Bom, a gente já viu, né, que não é leucomalácia periventricular, porque isso exige, né, um acompanhamento. Então, se a gente tivesse uma alteração, mesmo que ela fosse maior do que a do plexo coroide, a gente ainda teria que acompanhar para dizer que é uma leucomalácia. Então, não dá para a gente cravar nesse momento. O que daria para dizer que é uma leucomalácia periventricular é caso a gente já tenha alterações mais tardias, por exemplo, desenvolvimento de cistos no meio do parênquima, né, que indicam que houve morte neuronal naquela região, né, então não é a letra C. Vamos para a letra D. Trata-se do halo ou blush periventricular normal, pois a hiperecogenicidade da substância branca periventricular é menor do que a dos plexos coroides. Então é isso que eu estou falando, né? Sempre que a gente tem uma ecogenicidade da substância branca periventricular que é menor do que a do plexo coroide, né, a gente tem um achado compatível com a normalidade, né? A alteração, ela é quando a gente tem a inversão, né? Quando a substância branca fica mais ecogênica do que a do plexo coroide. E vamos ver a letra E aqui então. Se a hiperecogenicidade fosse igual ou superior à dos plexos coroides, trataria-se de leucomalácia periventricular grau 1. E também não, né? Daí a gente teria que fazer um acompanhamento para caso ele persista, aí sim nós dissermos que é uma leucomalácia. Então, a letra D é a mais correta. Vamos para a próxima aqui então. Na ultrassonografia transvaginal, qual dos seguintes achados é mais característico de um cisto dermoide, né, um teratoma de ovário? Bom, o cisto dermoide, ele é uma lesão que tem alguns padrões típicos, né? Tem 3 padrões típicos descritos, né? Então, o primeiro padrão típico é uma lesão hiperecogênica com sombra acústica posterior, tá? Esse é o primeiro padrão. O próximo padrão típico é o padrão de linhas e pontos ecogênicos. Então, nós vamos ter um cisto no ovário, e esse cisto vai ter linhas, linhas, linhas e alguns pontinhos dentro. O que representam essas linhas e pontos? Pelos que estão lá dentro, né? Então, pelo, quando pega no transverso, ele forma uma linha, quando ele pega no outro plano, ele vai formar um ponto.
E é isso que tem dentro desses teratomas, né, ele tem grumos de pelo lá dentro. Então aquela região ecogênica geralmente não é uma não geralmente não, sempre, eh, é um tecido desvitalizado, né, então é um grumo de pelo e gordura que se forma lá e não tem vascularização. Essa é uma outra característica da lesão. O terceiro padrão é o padrão de bolas flutuantes, né, então nós vamos ter esferas ecogênicas flutuando dentro de um líquido de uma outra ecogenicidade. Então esses são os 3 padrões típicos de teratoma, né, o cisto dermoide do ovário. Vamos ver aqui então qual que seriam as alternativas aqui. Letra A, lesão homogênea hipoecogênica com reforço acústico posterior. Não, então aqui provavelmente está falando de um cisto com conteúdo mais espesso, um endometrioma, poderia ter essa característica também, né? Então não é a letra A. Letra B, massa complexa com áreas hiperecogênicas e sombra acústica. Padrão número 1. Esse é típico de dermoide, né? Então está correta a letra B. Vamos ver a letra C. Lesão anecoica com septos finos e vascularização ao Doppler. Então, uma lesão multiloculada, né? Não é dermoide também. Massa predominantemente sólida com fluxo ao Doppler intenso. Então, um nódulo sólido com fluxo a gente já suspeita de uma lesão neoplásica, maligna, né? Não tem a ver com dermoide, que é uma lesão benigna, né? E letra E, lesão multilocular com líquido hiperecogênico. Então também não fecha aqui, não é um padrão típico do dermoide. Fechamos com a letra B. Próxima questão. Em relação à avaliação mamária no cenário diagnóstico, assinale a alternativa correta. A mamografia é contraindicada em pacientes jovens com menos de 30 anos, com sintomas mamários devido à alta densidade elevada. Então, não é que é contraindicada, né? Ela realmente tem esse problema aqui, mas eventualmente, caso necessário, pode ser feito. Vamos ver a letra B. Pacientes grávidas com alteração palpável suspeita e ultrassonografia negativa, a mamografia pode ser realizada para avaliação da queixa clínica. Então, ela tem uma alteração palpável, o ultrassom não viu, a gente pode sim fazer uma tomografia, uma mamografia, né? Então, está justificado, né, o fato de irradiar um pouco aquela paciente grávida, porque a gente precisa descobrir se aquilo lá não é um câncer de mama que vai potencialmente prejudicar ela e talvez até o bebê, né? Então, letra B está correta. Na investigação do fluxo papilar patológico, a ultrassonografia é o método de escolha para avaliação inicial e, quando for negativa, a ressonância magnética pode ser indicada. Na verdade, a gente sempre tem que fazer essa avaliação com ultrassom e mamografia, né? Então, a ressonância ela vem apenas depois desses 2 métodos. Aqui, meio que a ressonância está atravessada no meio, então não está correta. Nódulos sólidos ovais e circunscritos têm indicação de biópsia percutânea guiada por ultrassom quando clinicamente palpáveis, né? Não está correto, né? São lesões classicamente benignas, então elas podem ser acompanhadas, né? Não precisa fazer uma biópsia. E letra E, a mamografia e o ultrassom apresentam sensibilidade similar na avaliação de alterações palpáveis em mulheres com mais de 40 anos, também não está correto. Beleza, vamos para a próxima questão. No exame de ultrassonografia em relação às lesões císticas da mama. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Cisto complicado, único, com ecos homogêneos e margens circunscritas, é um achado provavelmente benigno. Cisto complicado único com ecos homogêneos e margens circunscritas é um achado provavelmente benigno. Parece bem certa essa questão aqui, né? Complicado quer dizer o quê? Tem uma hemorragia dentro, eventualmente ele infectou. Não tem nenhuma característica aqui que sugere, né, alguma coisa mais grave. Então, aparentemente, a A está certa. Vamos para a letra B. Cisto simples, quando palpável, deve ser considerado suspeito? Não, né? Tem um monte de cisto simples grande que não é suspeito, continua sendo apenas um cisto. Então já vimos aqui a letra A é a correta, né? Vamos ler as outras aqui. Múltiplos cistos simples, complicados e grupamentos de microcistos, difusos e bilaterais, merecem controle ultrassonográfico em 6 meses. Quando a gente tem um monte de cistos assim, geralmente a gente pode classificar como BIRADS 2, né? Então não tem necessidade de acompanhar em 6 meses, né? Que seria a conduta do BIRADS 3. Então tá errado. Nódulos sólidos císticos, quando não palpáveis, são considerados categoria BIRADS 3.
Então, não, eles são BIRADs 4, né? Vamos para a letra E. Cistos complicados e nódulos sólidos císticos inalterados há 2 anos devem ser classificados como BIRADs 2, né? Os cistos complicados, eles podem ser classificados já como 2 de início, né? Não precisa acompanhar 2 anos. Está incorreta. Vamos para a próxima imagem. Bom, aqui a gente tem uma imagem do corte transversal de uma bexiga, né? Um homem, 79 anos, com queixas urinárias. Qual é o diagnóstico nesse caso, né? Então vamos analisar a imagem, né? Nós temos aqui uma bexiga anecoica e aqui na parte de baixo dela tem um monte de imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior. Isso aqui lembra muito cálculos, né? Cálculos depositados aqui na bexiga. Como que nós poderíamos confirmar isso aqui, né? Então nós podemos fazer o paciente virar em decúbito lateral e observar se esses cálculos pendem e caem para o outro lado aqui, enquanto ele está no outro decúbito. Mas pela imagem aqui é muito sugestivo de litíase urinária, né? Então letra A. Qual que são as outras alternativas aqui, então? Tumor papilífero da bexiga, né? Então, tumor geralmente vai se apresentar como uma lesão sólida, com vascularização ao Doppler, né? Cistite granulomatosa, como espessamento da parede, pneumatúria, como o contrário, né? A gente vai ter imagens hiperecogênicas próximas aqui à parede superior e elas têm aquela mudança em relação ao decúbito, só que antigravidade, né? Então, se o paciente vira para a direita, as bolhas de gás vão ir para a esquerda, se ele vira para a esquerda, elas vão ir para a direita, se ele está de barriga para cima, elas vão ficar aqui na parte de cima da bexiga. E vai ter sombra acústica suja, né? Não é uma sombra acústica mais preta, que nem nesse caso aqui. Então, não fecha para pneumatura. E esquistossomose vesical aí também não tem nada a ver. Então, ficamos com letra A, litíase urinária. E aqui nós temos uma imagem bem bonita de um rim com um artefato de twinkling, né, que é um artefato que aparece atrás de um cálculo, né, e ele, na verdade, é uma sombra acústica colorida, mas não é esse o nome desse artefato, né, o nome é twinkling em inglês e em português é artefato cintilante, né, então ele é um artefato que surge quando o Doppler está ligado atrás de um cálculo, para a gente otimizar a aquisição desse artefato, porque isso aqui é muito útil para localizar cálculos, né? Então, se a gente liga e a gente vê que tem um artefato, isso fala a favor daquilo ali ser um cálculo. Então, o que, que nós podemos fazer? A gente pode fazer alguns ajustes no ultrassom. Nós podemos aumentar bastante o nosso PRF para deixar a escala lá em cima, então vai evitar que vasos aqui, né, apareçam pintando no Doppler. Então, não é isso que a gente quer ver, a gente quer procurar o cálculo. E a gente pode também colocar o nosso foco um pouco para baixo aqui, né, do local onde tem exatamente o cálculo, e aí geralmente vai aparecer bem bonito aqui o artefato, né, cintilante, então em português, né, esse é o nome dele. Letra E. Fístula arteriovenosa, como que apareceria, né? Então apareceria como um aliasing vascular, né? A gente vai ligar o Doppler espectral e vai ver um fluxo turbilhonado de alta velocidade dentro do parênquima renal, hiperfluxo na artéria renal, também um aumento da velocidade no fluxo numa artéria qualquer, sombra acústica colorida, né? Apesar de ser o que é, não é o nome do artefato, e artefato em cauda de cometa também não tem a ver com isso aqui, né? Uma coisa lá da vesícula biliar, né? Que dá atrás da colesterolose, por exemplo. Então não ficamos com a letra I. Próxima questão é uma questão de anatomia, né? Tem uma setinha apontando para uma estrutura anatômica que a gente tem que dizer o que, que é essa estrutura. Então, para isso, a gente tem que observar as estruturas que estão em volta, né? A gente nota que aqui nós temos o fígado, aqui nós temos a aorta, né? Então, o tronco celíaco saindo aqui. Então, isso aqui dá uma ideia para a gente que a gente está aproximadamente na linha média, né? Esse aqui provavelmente o lobo hepático esquerdo, ó. Então, nós temos segmento 2 e segmento 3, que estão repousando sobre o pâncreas, né? Então, essa imagem aqui é do pâncreas, mas a gente vai observar que a gente tem mais de uma alternativa relacionada ao pâncreas. Então,
A gente tem cabeça do pâncreas. Bom, a cabeça do pâncreas ela não fica na linha média, né? O que fica na linha média é o corpo do pâncreas, né? Então essa é a resposta correta. Mas uma que poderia confundir aqui é o processo uncinado. Só que o processo uncinado ele também não fica na linha média, né? Ele fica mais localizado na linha hemiclavicular direita. E normalmente a gente não vai ver a veia esplênica aqui tão redondinha aqui, a gente já vai estar mais próximo então da veia porta e provavelmente a gente vai ver chegando aqui a veia mesentérica superior próxima ao nível onde apareceria o processo uncinado do pâncreas. Então a resposta correta aqui é corpo pancreático, né? Ele que fica abaixo aqui do segmento 3 do fígado. Próxima questão: qual artefato em ultrassonografia é tipicamente observado em tendões? Então, aqui uma questão bem fácil também para quem faz ultrassom músculo-esquelético, né? É um artefato do dia a dia, né? Que é o artefato de anisotropia, que é um artefato que surge quando a gente tem aquelas curvas, né? Então, nas fibras do tendão, né? Então, o tendão ele vem numa determinada direção, faz uma curva para se inserir no osso. No momento que ele faz essa curva, alguns dos ecos do transdutor batem ali e rebatem para fora do transdutor, gerando uma imagem escura na imagem que pode simular uma ruptura daquele tendão. Então, para a gente evitar isso, nós vamos ter que alinhar o nosso transdutor com aquelas fibras que estão curvas, né? E aí a gente consegue observar que elas estão ali, na verdade, é só uma falha, é só um artefato, né, e não uma lesão verdadeira. Então é o artefato de anisotropia, não vale nem a pena ler as demais. Próxima questão aqui. Na ultrassonografia transabdominal realizada no terceiro trimestre, qual é o critério diagnóstico de placenta prévia? Placenta implantada no segmento uterino inferior sem alcançar o orifício cervical interno. Então não está correto, né? A placenta prévia, ela precisa cobrir aqui o orifício cervical interno. Esse é o conceito, né, de placenta prévia. Ela está obstruindo o canal de parto, ela está entre a passagem que o bebê lá, que o feto precisaria fazer para nascer, né, e o canal vaginal. Então ela está obstruindo. Isso é uma placenta prévia. Então a letra B está correta. Outra alternativa aqui, placenta com espessura maior do que 4 centímetros e fluxo normal ao Doppler. Não tem a ver, né, a espessura da placenta com placenta prévia, presença de lago placentário também não tem nada a ver, e placenta localizada no fundo uterino sem comprometimento do segmento inferior é um achado normal, né, então não é placenta prévia. A correta aqui é a letra B. Próxima questão. Na ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, qual das seguintes características é mais sugestiva de endometriose profunda infiltrativa? Uma questão de ultrassom com preparo intestinal. Olha só, quem diria que isso aqui ia cair na prova do CBR, né? Nódulo hiperecogênico no ovário com sombra acústica posterior. O que é isso aqui? Dermoide, né? A gente acabou de ver lá na outra questão. Letra B, lesão hipoecogênica no septo reto vaginal com sinal do deslizamento preservado. Isso aqui pode ser uma endometriose? Pode ser, mas não é o mais comum. Vamos ver a letra C. Espessamento do ligamento uterossacro com lesão hipoecogênica e ausência do deslizamento. Então, assim, o sinal do deslizamento é uma das coisas mais importantes para caracterizar a endometriose. Se o sinal do deslizamento ele está ausente, significa o quê? Que a gente tem processo aderencial. Vamos somar a isso o fato de que a gente tem espessamento do ligamento uterossacro, que é uma característica da endometriose, e ainda existe uma lesão hipoecogênica. Então, nós confirmamos. Isso é um achado característico da endometriose, está confirmado, né, a endometriose, então a letra C está correta. Vamos ver a letra D, massa heterogênea anexial com fluxo interno, bem genérico, um tumor de ovário aqui, né, e dilatação tubária com conteúdo anecoico e reforço acústico posterior. Então isso é interessante, porque a dilatação tubária, ela também pode ser um achado de endometriose, mas naquela classificação lá dos achados de endometriose, a letra E ela é apenas uma categoria C, né, enquanto a lesão hipoecogênica no ligamento uterossacro é uma lesão de categoria A, então ela é superior. Por exemplo, um hematosalpinge, né, poderia
uma hidrossalpíngia, uma hematosalpíngia poderia ser um indicativo de endometriose por comprometimento da tuba, mas a lesão aqui característica mesmo é a da letra B. Então, é essa aqui que é a correta. Próxima questão. Qual o achado ultrassonográfico transvaginal é mais específico para o diagnóstico de gravidez ectópica? E aqui é fundamental a gente prestar atenção a qual que é o mais específico, né? Porque a gente tem aquela ordem, né? Qual que é o achado mais comum na gestação ectópica? O achado mais comum é uma massa heterogênea na região anexial, né? Então, ó, letra B, que é o massa heterogênea na região anexial, isso é o mais comum, não é o mais específico. Qual que é o achado mais específico da gestação ectópica? É uma lesão anexial com um saco gestacional identificando um embrião com um batimento cardíaco lá dentro. Esse é o achado que fecha o diagnóstico, né? Então, só que esse não está nas alternativas, né? Qual que é o segundo mais específico? Aí é o anel tubário, né? Então, nós vamos ter uma lesão em forma de rosquinha, assim, uma rosquinha hiperecogênica com centro anecoico, e essa lesão ela vai ter um halo vascular, né? Então, isso aqui é o anel tubário. Então, essa é a resposta correta. Letra C, o anel tubário com vascularização periférica em coroa de fogo no Doppler colorido. Isso porque a gente não tem a alternativa que é de fato a mais específica, que seria, né, um cisto anexial, ou seja, um saco gestacional com componente embrionário. Não precisaria nem ter embrião com batimento cardíaco. Ter apenas uma vesícula vitilínica já é o suficiente. Aí teria a maior especificidade, mas como essa alternativa não tem, então vamos na segunda, né, que seria aqui o anel tubário. Essa massa anexial heterogênea é a mais comum, mas não é a mais específica. Certo? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma causa da redução da ecogenicidade hepática. Uma questão difícil, né? Esteatose hepática ao contrário, né? Ela dá aumento da hiperecogenicidade, glicogenose também pode dar aumento, né? Então, temos lá na infância essas alterações aqui que dão um aspecto de aumento da hiperecogenicidade, jejum prolongado, né? Não sei, hemocromatose dá aumento e amiloidose pode dar aumento também. Então, a única que não dá aumento da hiperecogenicidade aqui é o jejum prolongado. Se a gente for cavocar no livro, lá tem que um jejum prolongado pode dar uma discreta hipoecogenicidade do parênquima hepático, né? Tivesse uma hepatite aqui, então essa seria uma hepatite aguda, né? Essa seria a alternativa correta, mas não tem, então vamos de jejum prolongado. As outras todas elas aumentam a ecogenicidade ao invés de reduzir. Próxima questão. Menino de 12 anos de idade com episódios de dor abdominal e eliminação de secreções pelo umbigo. Ao exame, você se depara com uma imagem contígua com a cicatriz umbilical. Analise a imagem a seguir. Então, bom, a gente tem uma imagem aqui aparentemente longitudinal suprapúbica, então de um lado aqui a sínfise púbica, a bexiga, do outro lado aqui em direção ao umbigo, né? E a gente tem uma estruturinha linear que vai desde a bexiga até a região do umbigo, né? Então isso certamente é uma alteração uracal, mas o que vai nos dar qual que é o diagnóstico, na verdade, é que ele tem secreção drenando pelo umbigo, né? Então o mais provável é que seja um úraco patente, né? Por quê? Porque o cisto uracal não vai ter secreção no umbigo e nós vamos ter um cisto aqui em algum lugar aqui no meio, né? Geralmente mais próximo da bexiga. O divertículo uracal é quando a gente tem um prolongamento da bexiga para dentro desse seio aqui, né? Uma comunicação direta aqui, ele fecha e o resto vira apenas um ligamento. Também não tem comunicação lá no patente com o umbigo. Abscesso é quando isso ali infecciona, né, geralmente um cisto que infecciona, e ligamento umbilical é quando ele está todo obliterado, né, e a gente vai chamar de ligamento umbilical. Então não tem a letra A alternativa correta. Próxima, aqui nós temos um Doppler, né, uma imagem do Doppler espectral, analise a imagem do Doppler da artéria renal. E aí nós temos o que aqui? Nós temos uma aceleração de 642, lembrando que é normal acima de 300. Nós temos velocidades de 59,21, não diz muita coisa. O tempo é o tempo, né, da aceleração também. Com relação à imagem, trata-se de índice de resistência, índice de pulsatilidade, aceleração
e tempo de ascensão. Ah, tá, ele está só pedindo o que que é essa medida aqui, ó. Então isso aqui é o índice de aceleração, né, que a gente coloca um cursor aqui no início da linha e um cursor lá no pico. E aí a inclinação dessa reta é exatamente o índice de aceleração. E o tempo de ascensão sistólico é a diferença de tempo. Então nesse eixo aqui, ó, quanto que demora de um para chegar no outro aqui do ladinho, né? Então esse aqui é o tempo e a inclinação da reta é o índice de aceleração. Então letra C correta. Próxima alternativa. Analise a imagem desse exame de Doppler da veia hepática. E aí nós temos aqui então um Doppler aparentemente normal da veia hepática. Vamos ver o que que diz aqui as alternativas, né? Exame normal com fase retrógrada menor do que a fase anterógrada. Bom, a fase retrógrada é essa que acontece aqui durante a contração atrial. Ela deve ser a menor fase mesmo, né? Porque o resto é o sangue indo em direção ao coração, chegando lá no átrio, enchendo o átrio, depois abre a válvula atrioventricular, abre átrio ventrículo e temos uma nova sístole, né? Então essa é todo o ciclo aqui que acontece nas veias hepáticas. Letra A correta. Vamos ver por que que as outras não estão. Exame normal com fase anterógrada menor. Não, é maior, né? Está indo mais em direção ao coração, que é o certo. Letra C, suspeito para congestão venosa devido. Não, também não está certo. Letra D, exame alterado devido à presença de pulsatilidade. Não, essa é uma veia superpulsátil porque ela é muito próxima do coração. E letra E, a grande onda negativa é chamada de onda V. É a onda AS, né? Essa aqui é a onda S, então não está correta. Então é a letra A mesmo. Vamos para a próxima questão, mais uma aqui de Doppler da artéria renal. Então nós temos um homem de 74 anos com alteração da função renal. E aí nós temos o que aqui? Um índice de resistência de 0,82, que é alterado, e velocidades velocidade diastólica meio baixinha, né? Bom, pelo aspecto da onda aqui, a gente consegue ver, né, que tem uma sístole alta, uma diástole bem baixo, que indica uma resistência aumentada, confirmada pela aquisição do valor ali, né? Então, exame normal? Não, não é normal. Compatível com estenose de raiz da artéria renal? Não. O que que daria numa estenose da artéria renal? Nós teríamos um pico de velocidade aumentado nessa região aqui, né? Porque geralmente a estenose acontece no ósseo, então quando a gente está adquirindo aqui, nós vamos ter um aumento da velocidade de pico, lá acima de 180 centímetros por segundo. Compatível com, letra C, né? Compatível com fístula arteriovenosa a jusante. Aí, ao contrário, nós vamos ter uma redução da resistência, né? Porque tem uma comunicação a jusante direta entre a artéria e veia, então essa comunicação vai baixar a resistência aqui, e nós estamos vendo um caso de alta resistência, então não é essa correta. Letra D, vamos ver. Aumento do índice de resistência, sim, sugestivo de redução da complacência parenquimatosa. É exatamente isso, né? Então, patologias parenquimatosas ali, associadas geralmente à perda de função renal, vão dar como característico um aumento da resistência, tanto na artéria segmentar do rim, como também por transmissão para a artéria renal, né? Então, a letra D está correta. Vamos ver aí, necessário avaliar a artéria contralateral antes de chegar a um diagnóstico. Nesse caso não tem necessidade, né? Como essa artéria que ela vai apenas para esse rim, então já é o suficiente a gente avaliar ela ali para chegar no diagnóstico. Então temos aqui como correta a letra D. Questão 64. Analise a imagem do Doppler da raiz do tronco celíaco em um homem de 72 anos com dor pós-prandial precoce. Bom, nós temos uma imagem do tronco celíaco, então, com picos de velocidade de 374 e índice de resistência de 0,84. Aqui já é diferente da artéria renal, né? O índice de resistência normal de uma artéria, das artérias aqui do tronco celíaco é exatamente isso aí, né? É mais de 0,81. Então está correto, né? Então o que tem de errado aqui é velocidade muito alta, né? Isso indica uma estenose aqui em alguma região proximal a essa alteração. Então vamos lá, letra A, exame sem alterações, não, está errada. Letra B, estenose acentuada da raiz do tronco celíaco, né? Essa então é a alternativa correta, justificado aqui pelo aumento da velocidade de pico sistólico. É isso que acontece em uma estenose. Letra C, redução do fluxo diastólico indica cirrose, mas nada a ver, né? Cirrose ajusante. Letra D, o exame afasta a síndrome de Dunbar.
Pode ser que essa estenose seja causada pela compressão ali, né, do ligamento, então acho que pode ser. E sugestivo de fístula artério-portal ajusante, que daí não, daria alteração de resistência, né, que aqui no caso está normal. Então é a letra B a correta. Próxima questão. Pólipo da vesícula biliar com 4,7 por 13,3 em homem de 68 anos. De acordo com o consenso SRU publicado em 2020, trata-se de um pólipo com. E aqui a gente tem um problema. Não existe um consenso da SRU publicado em 2020. Esse consenso ele foi publicado no ano de 2022. Bom, se a gente ignorar isso, a gente pode tentar responder a questão de acordo com aquele consenso. O que diz lá aquele consenso? Que as lesões elas podem ser classificadas em risco muito baixo, em risco baixo ou em risco intermediário. Risco elevado nem existe, e isso de precisar do Doppler também não existe. Então é uma dessas três aqui, né, que são as classificações daquele consenso. Qual é a diferença entre essas classificações? Então, basicamente, é o tipo do pólipo, né? Então, por exemplo, pólipos de muito baixo risco são aqueles pólipos que são os chamados bola na parede, que é apenas uma bolinha que tem ou que tem um pedículo muito fino ou que o pedículo nem é visível e que a parede na qual aquele pólipo está inserida não tem nenhuma alteração. Esses são os pólipos de muito baixo risco. Os pólipos de risco baixo, eles são pólipos que têm o pedículo mais espesso ou até que são sésseis, mas também não tem alteração da parede da vesícula aonde aquele pólipo está inserido. Já os pólipos de risco intermediário são aqueles que a gente tem espessamento da parede da vesícula onde ele está inserido, ou até perda daquela interface entre a parede da vesícula e o fígado, né? Então, esses são os de risco intermediário. O tamanho do pólipo, ele pouco importa, né? Então eu posso ter um pólipo com essas medidas aqui, que é risco muito baixo e risco intermediário. Só que tem uma pegadinha. Lá nesse consenso diz também que quando a gente não tem dados o suficiente para classificar em um risco ou outro, nós devemos escolher o risco baixo. Então, um rodapé lá, né, que faz com que a questão correta seja a letra B. Uma questão meio sacana aqui, né, mas não. Quem que vai ler lá o rodapé daquele negócio, né? Numa situação que geralmente não acontece na clínica, porque quando a gente que estudou essa classificação vai avaliar um pólipo, nós vamos classificar, vamos obter todos os dados necessários para fazer a classificação correta. Então, essa possibilidade aqui meio que só pode acontecer numa prova, e foi o que eles colocaram aqui. Então, a correta é a maliciosa letra B. Vamos para a próxima, então. Qual a conduta preconizada pelo consenso SRU para pólipos de vesícula biliar com 10 milímetros de diâmetro associada a espessamento focal da parede subjacente de mais de 4 milímetros? Então aqui cai exatamente naquele conceito que eu falei antes, né? Nós temos um pólipo grande, mais de 10 milímetros, e ele está inserido na parede da vesícula em uma região onde aquela parede está espessada. Isso é suspeito. Então nós temos que tratar esse paciente cirurgicamente, né? Letra E, ele vai para colicistectomia. Próxima questão. Analise a imagem do exame Doppler da artéria renal no hilo em um homem com 81 anos, com hipertensão e aumento das escórias renais. Tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Nós temos um IR de 0,72, que a princípio está ok, né? Então um Doppler da artéria segmentar, né? E nós temos aqui uma aceleração de 126. Lembra que eu falei qual que era a aceleração normal antes? É mais de 300, né? Então nós temos aqui um fluxo com aceleração reduzida. Que condição que dá uma aceleração reduzida, né? Geralmente é uma estenose amontante. Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A, exame sem alterações? Não, tem uma alteração de aceleração. Compatível com doença parenquimatosa avançada? O que a gente viu antes lá? O que dá doença parenquimatosa avançada? Dá aumento no índice de resistência, né? Mais 0,8, né, de resistência. Aqui está 0,7, então tá bem. Compatível com a estenose amontante, exatamente, né? Nós temos uma estenose amontante, o fluxo posterior àquilo lá vai ter um fluxo padrão tardus parvus, né? Então ele demora mais para chegar no pico e cai lentamente, né? Então tardus parvus dentro do rim indica uma estenose aumentante, essa é a letra correta. Vamos para a letra D.
compatível com vasodilatação a montante, também não tem nada a ver. E letra E, compatível com fístula artéria venosa jusante, que iria dar aquela queda do IR, né? Como eu falei antes, também não é o caso que nós estamos observando aqui. Então, letra C é a correta. Vamos próximo aqui, então, mulher de 32 anos com história de cirrose por hepatite autoimune. No ultrassom do abdômen, destaca-se nódulo ecogênico com 15 milímetros de diâmetro, que não foi relacionado a exames, que não foi relatado em exames anteriores. De acordo com o ultrassom, ou com o LIRADS do ultrassom, essa lesão ela deve ser classificada como. Então, isso aqui é uma questão super simples também, só que a gente tem que conhecer o LIRADS do ultrassom. Em que situação que se usa o LIRADS, né? De ultrassom apenas, né? A gente usa em pacientes hepatopatas, então pacientes que têm hepatite B, que têm hepatite C ou que têm cirrose de qualquer etiologia. Em todos esses pacientes a gente tem que fazer um rastreamento para carcinoma hepatocelular. E esse rastreamento é feito através de uma varredura de todo o fígado, no qual a gente vai observar se tem ou não nódulos naquele fígado. Caso a gente não tenha nódulo ou tenha apenas uma alteração completamente benigna, isso é LIRADS 1. LIRADS ultrassom 1. Caso ele tenha alguma alteração muito pequena, com menos de 1 centímetro, então é um LIRADS sublimiar. LIRADS 2, né? Sublimiar. E se ele tiver uma lesão com mais de 10 milímetros, né, mais de 1 centímetro, então nós temos o LIRADS 3, que é o último dessa categoria. Não tem 4, não tem 5 pelo ultrassom. Né, então, nesse caso aqui, a letra D, né, LIRADS ultrassom 3, porque o nódulo ele é num paciente hepatopata e ele é mais de 15 milímetros. Isso aqui nós não vamos usar num paciente que não tem hepatopatia, tá? É só nos pacientes com hepatopatia. Se ele for um paciente saudável e tem um nódulo hepático, nós vamos dizer lá nódulo hipoecogênico, localizar, ou nódulo hiperecogênico, qualquer que seja a ecogenicidade, e aí nós vamos ver se existe a necessidade de ele fazer um procedimento de investigação com exame contrastado ou não, mas baseado na lesão e não no LIRADS, tá? Próxima questão. Qual é a medida ultrassonográfica mais confiável para estimar a idade gestacional em um feto no primeiro trimestre? Né? Questão super simples aqui também. Então, feto no primeiro trimestre é comprimento crânio-caudal, né? O CCN ou CRL, né? Então, nem tem por que ler as outras alternativas, essa é a correta. Próxima questão. Na ultrassonografia, qual é o achado mais indicativo de síndrome da hiperestimulação ovariana grave? Então, aqui o principal critério é um que não está nas alternativas, né? Que é o tamanho dos ovários, né? Então, ovários muito grandes, né? Então, mais ali de 5 centímetros, né? Eles estão, então, no critério de maior gravidade. Quais são as alternativas que a gente tem? Cistos anecóicos menores do que 5 milímetros nos ovários. Isso são folículos antrais, né? Não tem nada a ver com síndrome de hiperestimulação ovariana. Presença de líquido livre no fundo de saco é um critério que pode estar associado aos ovários serem muito grandes, né? Então, está correto. Como que funciona uma síndrome de hiperestimulação ovariana? Então, por conta daquele medicamento que é usado, aqueles folículos, eles ficam muito grandes, muito grandes, muito grandes lá no ovário. Os ovários, eles ficam gigantes e eles migram para o meio da pelve e aí surge a cite também. Então, nós vamos ter ovários muito grandes, com cistos grandões, e esses cistos grandões e esses ovários estão medializados na pelve e ainda vai ter líquido livre. Então, esse é o critério, é o quadro completo, né? Então, a letra B está correta. Letra C, ovários normais com vascularização preservada, não está correto. Letra D, hiperecogenicidade difusa dos ovários, com ausência de cistos, né? Então tem que ter cistos, né, para ser hiperestimulação, né? Então está errada. E a letra E, útero retrovertido com espessamento endometrial, nada a ver, né, com hiperestimulação ovariana, né? Então é isso aí. Vamos para a próxima. Na avaliação com Doppler colorido da artéria carótida interna, qual é a alternativa mais consistente com estenose arterial grave? Mais de 70%. Essa é aquela tabelinha que a gente tem que conhecer e que cai todo ano na prova, né? Então, pico de velocidade sistólica menor do que 125. Normal, né? Não tem estenose significativa. Significativa a gente considera acima de 50%. Então, relação entre o pico de velocidade sistólica da artéria carótida interna e da artéria carótida externa. Isso aqui nem existe, né?
A relação que existe é o pico da velocidade na interna com a carótida comum. E aí sim, né, teria picos maiores, né, do que 2 ou maior do que 4 para a gente fazer essa classificação. Então, comparar carótida interna com externa não existe. Letra C, aumento significativo do índice de resistência. Bom, isso pode acontecer, né, mas ele pode acontecer em qualquer tipo de estenose, não necessariamente numa grave, né, então não é a alteração característica. E a letra D, pico de velocidade sistólica maior do que 230, perfeito, né, essa é a correta, então, quando a gente tem picos que ultrapassam o 230, esse é o critério primário. Quando que não dá para usar isso aqui? Quando a gente tem alguma alteração contralateral muito importante, por exemplo, então eu tenho uma estenose de 90% no lado direito. Naturalmente, todas as artérias do lado esquerdo vão ter velocidades mais altas para compensar. Então, talvez um 230 ali não represente uma estenose de mais de 70, representa uma estenose de 55. Então, eu não posso cravar quando tem essas alterações contralaterais. Mas quando o outro lado está bem, eu chego aqui, esse é um critério bom que a gente pode usar, sim. É o principal critério, então está correta essa. E a letra E, presença de fluxo turbulento na artéria comum, não é uma característica de estenose lá na interna, né? Nada a ver. Vamos para a próxima, então. Qual o achado no Doppler colorido é mais indicativo de trombose venosa profunda aguda? Então, o que aparece numa trombose venosa profunda aguda, né? Então, nós vamos ver a ausência do fluxo ao Doppler, nós vamos ver uma veia, né, com o seu calibre aumentado e não compressível, né? Então, basicamente, esses os achados, né? Vamos ver o que tem as alternativas. Letra A, compressibilidade venosa completa. Então, já está errado, né? Se comprimiu totalmente, não está trombosado. Compressibilidade venosa parcial, fluxo contínuo. Isso aqui pode acontecer numa recanalização, né, numa sequela de trombose, né, que às vezes fica um pedaço da veia ainda não compressível, mas aquela parte que recanalizou já comprime, né, então não é aguda, né, isso aqui seria mais para crônica. Letra C, veia não compressível, isso aí, com ausência de fluxo, certo? E parede espessada, que pode ser um achado em qualquer tipo de trombose, né? Então a letra C está correta. Vamos ver a letra D, presença de refluxo significativo, então isso é mais de insuficiência venosa, né? E letra E, fluxo pulsátil nas veias, então tem mais relacionado a uma fístula distal, né? Então não tem a ver. Letra C, né? Vamos lá. Isso aí. Próxima questão. Pediatria aqui. Um lactente de 18 meses é levado ao pediatra com um quadro de aumento do volume abdominal há cerca de um mês. Identifica-se uma massa abdominal firme e irregular no flanco. O ultrassom revela extensa formação heterogênea com áreas hiperecogênicas e deslocamento da aorta sem compressão. Então está ultrapassando a linha média, né? A ressonância evidencia disseminação para linfonodos no reto peritônio. Com base nesses achados, o diagnóstico mais provável. Bom, a gente tem 2 diagnósticos diferenciais apenas para essa lesão aqui, né, que é o tumor de Wilms e o neuroblastoma, né? O tumor de Wilms, ele costuma dar lesões mais localizadas no rim, no flanco, elas dificilmente ultrapassam a linha média, vão lá comprimir a aorta, se disseminar para reto peritônio e são mais homogêneas. Então, aqui está dizendo que é hiperecogênica, irregular, tem, enfim, coisas hiperecogênicas dentro que pode ser calcificação, é outra característica do neuroblastoma. Então, a correta é letra B, neuroblastoma. Próxima questão. Qual dos seguintes achados ultrassonográficos transvaginais é o mais sugestivo de incompetência istmo-cervical em gestantes? Incompetência istmo-cervical em gestantes. Vamos lá. Comprimento do colo maior do que 3,5? Não, né? O comprimento do colo menor é um indicativo de incompetência. Vamos ver a próxima. Abertura do orifício cervical interno em formato de T. Não, é uma abertura em formato de V, né, que é o mais perigoso. Então, redução do comprimento cervical para menos de 2,5, correto, e afunilamento em V. Letra C está correta, é essa aqui. D, presença de vascularização periférica irregular. Vascularização irregular no colo pode acontecer em situação de tumor de colo e pode acontecer em situação de processo inflamatório, né, uma infecção ali também. E letra E,
hiperecogenicidade difusa do colo uterino não tem nada a ver. Então é a letra C, a correta, questão fácil essa. Próxima, na ultrassonografia do ombro, qual dos seguintes estruturas é mais frequentemente avaliada como suspeita de ruptura do manguito rotador e aparece como uma banda hiperecogênica superficial ao tubérculo maior do úmero? Vamos lá, basicamente é uma questão de anatomia, né? Nós temos no manguito rotador é, 4 tendões, né? Nós temos o tendão do subescapular, só que o tendão do subescapular ele fica na face anterior, ele fica sob a tuberosidade menor do úmero, né? Relacionados então à tuberosidade maior, nós temos os outros 3, né? Que é o supraespinhal, que fica em cima e portanto é a resposta correta, né? Nós temos o infraespinhal, que fica posterior, e o redondo, né, redondo menor, que fica mais inferior, ele nem tem uma relação tão com a tuberosidade, é mais ali com a porção proximal da diáfise já do úmero, né? Então, a correta aqui é tendão do supraespinhal, que é ele que fica em cima, né, relacionado ali à tuberosidade maior do úmero, né? Então, uma questão básica de anatomia musculoesquelética aqui. Próxima questão: qual é a alternativa mais frequentemente avaliada para identificar a presença de um shunt arteriovenoso em pacientes com trauma vascular? Qual é a artéria mais frequentemente avaliada? Questão difícil essa. Eu não sabia dessa, sinceramente. Então, a resposta correta aqui é a letra D, né? Aí é questão de estatística, né? Deve ter tido algum trabalho aí que mostrou que a artéria mais afetada por shunt arteriovenoso pós-traumático é a artéria braquial, né? Então, essa eu acho que eu erraria. E acho que eram essas as questões, pessoal. Então, aqui encerramos a nossa revisãozinha das questões do CBR. Lembrando que quem quer aprender ultrassom, eu tenho uma mentoria, que é a mentoria de ultrassom geral. O link dela eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também tem lá na bio do meu Instagram, que é @ojoaopetri. Então, quem quiser, ela funciona assim, ó, nós temos aulas a cada 15 dias, avaliando todos os temas aí da ultrassonografia geral, né? Então, toda a parte ali de hepato biliar, a parte dos órgãos abdominais, a parte de pequenas partes, aí tireoide, testículo, parede abdominal, hérnias. Nós temos aulas da parte também de Doppler abdominal, né? Então Doppler hepático, Doppler renal, Doppler de varizes pélvicas, exame de próstata, uma mentoria super completa aí com tudo que você vai precisar aí para dominar, né, a ultrassonografia. E além disso, a gente tem um grupo do WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp os alunos tiram dúvida comigo diariamente, então eles me mandam lá dúvidas de algum caso que eles estão vendo no dia, a gente discute artigos, a gente discute coisas novas da literatura, então é um grupo em que todo mundo cresce junto. Quem quiser fazer parte, pode falar comigo lá no Instagram, ou clicar no link da bio lá para se inscrever, que será um prazer tê-los como alunos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.